Muito bem. Agora, nós iremos tratar de um assunto ligado à gestão pública, à administração pública. A banca pediu para vocês que vocês soubessem diferenças e convergências entre a gestão pública e a gestão empresarial. Quadro próprio e quadro de terceirizados na administração pública. Os princípios da administração pública, esse conteúdo é novo em relação, aqui no Rio Grande do Sul, em relação ao que foi o concurso de 2011. 10 ou 11, não lembro agora. Então, essa é a única parte nova, à exceção da resolução 198, que foi agora alterada, substituindo a 70. Princípios da administração, então ligado à área pública. Outra coisa que foi pedido, gestão por resultados na produção dos serviços públicos. Gestão por resultados na produção dos serviços. O que é esse negócio? Tá em algum, eu encontro isso num livro especificamente? Não, é muito difuso encontrar esse conteúdo, mas vamos entender um pouquinho. Qualidade e excelência nos serviços públicos. A excelência, né, qualidade e a excelência na prestação dos serviços públicos também está sendo pedido para você. Então a gente vai falar um pouquinho sobre cada um desses aí. Obviamente, é um aulão, é uma revisão, e eu quero relembrá-los daquilo que nós estudamos. Bom, o material que fala aqui entre convergências e diferenças, a gente pode pensar que a convergência entre a gestão pública e a gestão privada é a própria ideia de gestão. Ou seja, ambas buscam maior eficiência, ambas buscam maior eficácia, ambas buscam efetividade, o impacto da sua ação na transformação da realidade da qual se propõe a alcançar. Isso é igual, ambas precisam de uma estrutura organizacional, ambas fazem uso do planejamento estratégico, do Balanced Scorecard, quando quiser usar, PDCA, ferramentas de gestão. Ambas utilizam estas para poder alcançar os seus fins. Podem utilizar indicadores de desempenho, gestão de pessoas. Não é prerrogativa de uma ou outra. Então, isso é convergente. Ambas buscam um lucro. Ao passo que a gestão pública, o lucro não necessariamente é um lucro econômico, pode ser um lucro social. Na iniciativa privada, o lucro econômico é a grande prerrogativa e pode ter outros interesses também. Muito bem, mas o que é importante em termos de convergência e diferença são as diferenças. E rapidamente eu quero dizer, na gestão pública, eu me submeto aos princípios da administração, como a gente irá estudar. Principalmente do 37 e todos os outros implícitos. O 37 está explicitado o tal do LIMP, que todos nós conhecemos. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Já na iniciativa privada, ele não está submetido a esses princípios. Ele tem aquela lógica do Eli Lopes Meirelles, que diz, na iniciativa privada, o que não está proibido, do mais está permitido. Ou seja, uma ação de liberdade, de livre iniciativa do mercado empresarial. Atua com liberdade. Já na área pública, só faz aquilo que está permitido. É uma atuação mais restritiva. Primeiro vem a Constituição, vem a lei, vem a norma, e depois que vem a atuação do servidor, do agente, mas sempre respaldado pela lei. Então, primeiro vem a lei, depois vem a conduta, vem a ação. Ali, a ideia de liberdade é muito maior. Bom, falei do lucro, a iniciativa privada mais econômico, na gestão pública, mais um lucro social, no sentido de atender o interesse da sociedade. Essa é a grande finalidade da administração pública, é atender o interesse da sociedade, ok? Uma outra diferença é que o dinheiro, a renda que advém na iniciativa privada, advém do cliente, e o cliente escolhe se quer fazer contigo, se não quer fazer contigo, a depender da qualidade do teu produto, a depender da qualidade do teu serviço, da qualidade do teu atendimento, das opções que tu oferece. Então, a empresa, ela se sustenta e sobrevive pelo dinheiro conquistado dos seus clientes. Já na área pública, a fonte de recursos que abastece a área pública é uma fonte compulsória, obrigatória, majoritariamente isso, porque é imposto à sociedade. O serviço ou melhor, o tributo ele é imposto, você tem que pagar gostando ou não gostando, e não necessariamente a administração pública terá que te devolver o serviço, como de fato hoje em dia pouco tem nos devolvido daquilo que tem nos arrecadado. Então, entre essas diferenças, eu posso destacar estas. Quem é que a administração empresarial visa? O cliente. Quem é que a gestão pública visa? A sociedade. O escopo é maior.
Eu não posso comparar cliente com o cidadão. O cidadão é maior. Se eu tivesse que comparar nessa lógica empresarial, aqui eu não tenho um cliente, aqui eu tenho um acionista, então, porque é para o povo que a administração pública existe. Muito bem. Pessoal, em linhas gerais, diferenças é isso. Eu gostaria de falar um pouquinho mais para vocês sobre gestão de resultados ou por resultados na produção de serviços públicos. Dificilmente se encontra um material condensado explicando tal e qual que se quer. Esse assunto ele tem muito a ver com a própria transformação da administração pública nos últimos anos. E eu acho importante você, nem que você tenha que voltar 2 vezes o que eu estou dizendo agora, mas, por favor, marquem, circulem, anotem. Vamos falar de gestão por resultados. O que é isso? A própria administração empresarial mudou lá na década de 50, implementando a tal da escola neoclássica, da administração por objetivos, da administração que se volta para resultados, da administração que busca mais eficácia, que se concentra mais no atendimento à necessidade do cliente, no que está lá fora, do que propriamente e unicamente no que está aqui dentro. Isso traz uma outra lógica da gestão, uma gestão baseada nos resultados. A administração pública vai descobrir isso anos depois, a partir da década de 70 e 80, e isso entra na agenda mundial de reforma dos estados nacionais, e isso chega no Brasil na década de 90. O que visa a gestão por resultados? Visa, no caso dos resultados, na produção de serviço público. O que visa a gestão por resultados na administração pública? Visa um outro olhar, para substituir o olhar que ficou para trás. O modelo da administração pública que ficou para trás, que o deseja que fique para trás, é o modelo que deu certo entre a década de 30 e a década de 80, deu certo, que é o modelo burocrático, um modelo que foi muito útil para derrubar o modelo patrimonialista, clientelista, onde tudo estava centrado nos interesses do rei, onde o público e o privado era tudo junto e tudo misturado. E a ideia da burocracia veio para dizer o que não, a impessoalidade, a divisão do trabalho, a meritocracia, os concursos públicos adviram do modelo burocrático. A divisão do trabalho, a hierarquia, o formalismo, a comunicação, muito bom o modelo burocrático. Porém, tu chega à década de 60, 70, começa a surgir as tecnologias, começa a surgir a globalização, os valores da sociedade mudaram, e esse modelo burocrático, que outrora foi muito bom para combater o patrimonialista, agora ele ficou pesado, inchado, custoso, moroso. O que é burocrático hoje na nossa cabeça? As coisas ruins. Tu fala em burocracia, tu já lembra das disfunções da burocracia. O que são as disfunções da burocracia? Aquilo que não deu certo, aquilo que era uma consequência que não foi prevista, mas aconteceu por conta das dificuldades que o cenário impôs. Então, esse modelo burocrático era o que tinha que ser suplantado, ele tinha que ser substituído, ou pelo menos melhorado. E é daí que veio a lógica da gestão por resultados, ou seja, um outro modelo. Então, esse modelo burocrático ele se tornou pesado, massivo, custoso, um verdadeiro dinossauro faminto, mas que pouco devolvia para a sociedade. Na década de 90, no Brasil, começou a se discutir, então, a gestão por resultados, ou, por assim dizer, a gestão gerencial, uma redundância, um pleonasmo, administração gerencial, uma administração mais empreendedora, mais voltada, anotem, para o cidadão, voltado para a transparência, voltado para a participação social, para o controle social, uma gestão. 20, 30 anos atrás, falar em gestão parecia ser coisa apenas de multinacional. Não! A administração pública hoje vive a lógica da gestão, vive a lógica das ferramentas. Hoje é muito comum tu falar em planejamento estratégico, balança de scorecard, indicadores de desempenho, contrato de gestão, uma série de ferramentas para dar mais eficiência, eficácia, efetividade. E é isto que se procura em termos de gestão por resultados. Voltar para o cidadão, voltar para a cidadania, que as políticas públicas sejam cada vez mais eficazes, efetivas, que não fiquem só no papel, mas que sejam executadas e transformem a vida das pessoas. Que a administração pública realmente possa ser mais eficaz, que atenda com melhor qualidade a prestação de serviços. Então, pessoal, por favor, é uma série de coisas que eu trago, mas coloquem isso, separem em 2 mundos. Aquilo que é o tradicional, burocrático, pesado, custoso,
moroso, o lado ruim quando enxergamos a burocracia. A burocracia em si não é um conceito ruim, mas é um conceito defasado, porque criou muitas disfuncionalidades. Então, tu pega esse modelo e tu pensa que a gestão por resultado é uma tentativa, no caso do Brasil ainda em constante tentativa, porque uma coisa é o que está no papel, outra coisa é na prática, mas esse é o olhar, esse é o modelo que se quer, desde a década de 90 até agora, que tem todas essas características de que lhe falei, tá? De gestão, de ferramentais, de olhar, de qualidade. Hoje se fala em modelo de excelência em gestão pública, pegando um modelo que é da área privada, um modelo de excelência que remonta um prêmio lá da década de 50 nos Estados Unidos, e se traz isso para dentro da gestão pública. E não tem nada a ver com privatizar o serviço público, tá? Embora poderia ser, é um instrumento a mais. Então, gestão dos resultados na produção de serviços públicos é isso, é um olhar mais voltado para realmente a eficácia e o retorno daquilo que se quer em termos de instrumentalidade. Bom, nosso desafio agora é falar dos princípios constitucionais. O concurseiro está cansado de estudar LIMP, já conhece, sabe muito bem, mas vamos resgatar para aqueles que estão agora experimentando conhecer um pouco mais sobre esse conteúdo. O artigo 37 da Constituição, ele traz alguns princípios explícitos para que a administração pública possa se servir. Nesses princípios explícitos, nós temos lá o LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Rapidamente, o que é cada um? Legalidade é a ação toda do político ou do servidor advém da lei. A lei vem antes, você faz de acordo com a lei. Todo mundo deve fazer de acordo com a lei, com a Constituição e tudo mais. A legalidade é exatamente isso, em linhas gerais. A impessoalidade é porque o dinheiro é do povo. Se o dinheiro é do povo, eu não tenho poder sobre o dinheiro do povo. Eu estou ali representando o povo não me dá e acredita que eu, como servidor ou como político, estou ali representando o dinheiro do povo sem fazer distinção. A impessoalidade é não fazer distinção e não ter preferência entre A ou B. O que tiver a chance de fazer, as oportunidades são iguais para todos e eu ajo enquanto agente público com impessoalidade, com a imparcialidade, sem fazer preferência ou distinção, ok? Até porque eu lido com aquilo que não é meu, que é do povo. A moralidade é, entre os princípios, o mais subjetivo, porque tem muito a ver com os costumes e valores de uma sociedade em determinado momento. O que se tem entendido ultimamente é que aquilo que se transformar de alguma maneira em moral e claramente moral, também acaba sendo, por decorrência, ilegal. Publicidade, a publicidade dos atos. Como regra geral, há que se ter a publicidade dos atos. Os efeitos, a eficácia do ato, passa pela ideia da publicidade. Obviamente que tem exceções. Por exemplo, tem os atos secretos do governo federal em questões de segurança nacional. Por exemplo, não se divulga os gastos da casa, da granja, acho que é a Granja do Torto, onde a presidente fica, porque se acredita que ali existe uma questão de segurança nacional e não se divulga. Agora, no mais, como regra geral, a publicidade é a regra. É a regra porque eu tenho que dar à sociedade a chance dela saber o que eu estou fazendo com o dinheiro dela. Então, essa é a ideia da publicidade, a publicidade como algo importante. Inclusive, tem no artigo 37, que é a ideia que a publicidade dos atos do governo tem caráter informacional de orientação social, mas que não pode representar promoção pessoal do agente. Outros princípios nós temos na administração pública. Não se contentem, pessoal, apenas com os princípios do LIMP. Pode ser que a banca cobre de você princípios outros que eu trago para você. Rapidamente, princípio da finalidade. Finalidade de toda ação pública é a sociedade. Então, o princípio da finalidade se conecta muito, inclusive, com o princípio da impessoalidade. Porque se eu não faço para a sociedade e faço para o João, especificamente, para atender um fazendeiro especificamente, eu não só estou com um desvio de finalidade, como eu estou sendo pessoal, e eu deveria ser impessoal. Proporcionalidade é uma relação entre os fins e os meios. Entre os fins e o meio, eu tenho que usar de forma proporcional os recursos. Eu não posso dar um tiro de canhão para matar um passarinho, isso é desproporcional. É como se fosse isso. Outro que eu não trouxe, e se trouxe não está na ordem, está ali, razoabilidade. Agir com boa fé, agir com prudência. Boa fé tem a ver com probidade. Agir com coerência, agir de forma razoável, de forma
enfim, de forma aceitável, razoabilidade. O que mais? Devido ao processo legal. Existe um processo, ele tem que cumprir o seu rito. Um rito de um ato administrativo, né, ele tem que percorrer todos os seus caminhos. E esse caminho envolve, muitas vezes, ou todas as vezes, o contraditório, a ampla defesa, até para ele se tornar válido, eficaz e vigente, que são as prerrogativas de um ato administrativo. Supremacia do interesse público, ou seja, a sociedade tem supremacia sobre o interesse particular. O exemplo mais clássico da supremacia do interesse público é uma desapropriação. Você pode ter todo um sentimento pessoal, de família, de um terreno, mas esse terreno ele tem que ser ocupado porque ali irá passar a duplicação da rodovia. E se há que passar uma duplicação de rodovia e isso atende o interesse social, e será desapropriado em que pese o teu sentimento histórico por aquela terra. A administração pública irá fazer o ressarcimento, te indenizar, mas tirará de você aquele terreno porque existe o interesse maior da sociedade em detrimento do interesse pessoal. Indisponibilidade do quê? Dos bens. Eu administro as coisas do povo, não são minhas. Então, para mim, enquanto servidor, enquanto agente, elas são indisponíveis. Elas não são minhas. Eu administro porque sou um profissional, administro os recursos do povo. Então, para mim, elas são indisponíveis. Por isso que eu tenho que ser impessoal na condução das minhas atividades. O princípio da continuidade é um princípio que a administração pública ela é contínua. A saúde é contínua, a segurança é contínua. Eu não posso parar com saúde ou com segurança e em 15 de dezembro voltar em 15 de janeiro. As pessoas continuam adoecendo nesse período. Autotutela, que é o poder que a administração de corrigir seus atos. É o poder de correção dos próprios atos da administração. Ela de fazer o seu equilíbrio. A autotutela, de controle dos seus próprios atos. Razoabilidade, já falamos. Princípio da motivação. Se a tua empresa é uma empresa particular, privada, e você é o dono, você faz o que você quiser com o seu dinheiro. Se quiser pegar o seu dinheiro, pagar o dobro do preço, comprar um produto que não é tão importante, supérfluo, o problema é teu, o dinheiro é teu. Agora, na administração pública, como tu visa a finalidade, o interesse público, a indisponibilidade, o dinheiro não é teu, de forma impessoal, tudo que tu fores fazer, tu tem que motivar. Se tu vai construir uma ponte, você tem que motivar por que é aquela ponte, por que é daquele jeito. Vai comprar 10 computadores, por que 10? Por que aquela especificação? Por que naquela quantidade? Há o princípio da motivação. E se fica preso a esse princípio. No momento que tu motivou que tu vai fazer por causa daquilo, tu está preso àquele tipo de justificativa, àquele tipo de motivação. Tá? Uma das poucas coisas, ou talvez a única coisa que tu não precisa motivar, é o próprio cargo em comissão, que é de livre nomeação e exoneração. Então, tu não precisa motivar por que tu deu para José e não deu para Pedro. Mas, fora isso, os atos são motivados. Segurança jurídica é um princípio importante para dar estabilidade a todos os atos. Costumamos linkar segurança jurídica com ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada, tá? Para dar estabilidade historicamente no avançar. Não tenho condições de avançar muito, mas quem tiver a preocupação de entender um pouquinho mais, a internet aí nos ajuda bastante, né? Isonomia, a ideia de igualdade, a administração pública ela visa isso, né? A impessoalidade, todos têm a chance, todos têm o direito. A isonomia, por exemplo, em licitações, tu busca isonomia de oportunidades entre as pessoas. Ok, pessoal? Princípios da administração pública, bastante importante. Muito bem, pessoal, só para poder, então, demonstrar um pouquinho o estilo da banca em relação às questões ligadas aos princípios da administração pública, eu separei uma única questão aqui para vocês. Vamos lá. FCC, TRE, Rio Grande do Sul, aí, concurso do Tribunal Regional Eleitoral, analista judiciário na área administrativa. A publicidade, como um dos princípios principais da administração pública, publicidade deve ser observada em todo e qualquer ato administrativo, sem exceção. Eu acabei de falar, existem as exceções ao princípio da publicidade, quando de segurança nacional, de alto interesse da administração. Então, existem as exceções na própria administração, aqui da administração pública, ó, um dos princípios básicos da administração pública, tá? Faltou ali na questão. Por exemplo, o direito à privacidade. Tem casos na justiça que correm em sigilo, né, de justiça, né? Então, a publicidade tem exceções. É um elemento formativo do ato, de formação do ato. A publicidade, na verdade, não é um elemento formativo, é um elemento importante para ter eficácia do ato. Vamos adiante.
É a divulgação oficial, opa, comecei a gostar, do ato para conhecimento público e início dos seus efeitos externos. Perfeita, perfeito, o princípio da publicidade é exatamente isso. Divulgação oficial do ato público para conhecimento da sociedade e, a partir dali, da publicação, ele passa a ter seus efeitos. É muito comum a gente encontrar o seguinte texto, passa a valer a partir da data da sua publicação. Tal situação passa a valer a partir da data da sua publicação. É muito comum ser exatamente assim. As outras duas devem estar erradas. É obrigatória apenas para órgãos da administração direta, sendo facultativa para as entidades da administração indireta. Isso é uma falácia. Os princípios da administração pública, o 37 ou os implícitos, são para toda a administração, direta ou indireta, para toda a administração. Também pode ser usado para promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos, salvo na perícia eleitoral. Balela! Não pode ser usado em hipótese alguma para promoção pessoal. A publicidade dos atos se vale especificamente para informação, caráter informativo, orientação social, e tem mais uma que tem a ver com a questão social também. Tá, pessoal? Artigo 37.